Estamos de volta no Jornal da Costa Norte. Aqui ao meu lado eu recebo os professores doutores, o professor Osmar Júnior, que é da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, a nossa UFPI, né? Agora nesse processo de migração, acho que todo mundo está tendo tempo para se acostumar, né, com a nova nomenclatura, e também o professor Macário, não é, que está aqui na cidade de Parnaíba. Amanhã vai fazer, não é, uma palestra junto com o professor Osmar, que dá uma palestra que também nomeia um livro, né, que eles trazem para apresentar a Parnaíba e que fala justamente desses ataques à educação e à previdência. Nós estamos vivendo, não é, como diz alguns, uma época realmente de perda dos direitos, não é, com tantas reformas e com tantas políticas públicas que têm sido exterminadas agora nesse período no Brasil. O que os professores vêm apresentar, assim, de uma forma bem resumida, dentro do contexto desse evento que vai ser realizado amanhã na universidade? Bom, muito boa tarde, Helder. Muito obrigado pela oportunidade de participar do seu programa. E boa tarde aos ouvintes, né? Resumidamente, nós vamos realizar dois eventos na mesma noite. O primeiro é uma palestra que eu e o Osmar vamos proferir sobre essa conjuntura e os ataques à educação e à previdência. Nós vamos escolher essas duas políticas públicas que sofrem ataques importantes, e em seguida nós vamos fazer o lançamento desse livro, chamado Dimensões da Crise Brasileira, onde a gente discute a questão da dependência do país, que se aprofunda com essa crise, né? Haja visto essa viagem agora da equipe do Bolsonaro para os Estados Unidos. A gente já colheu algumas informações nos jornais de ontem para cá. De fato, as hipóteses que se trabalha aqui estão se confirmando. Se aprofunda o processo de dependência, tem impactos para o mundo do trabalho e também para a disputa do fundo público, que está diretamente ligado às políticas públicas, né? Então, como você já anunciou, Helder, de fato nós vivemos uma conjuntura de crise. Essa crise bateu à porta do Brasil por volta de 2013, 2014, né? E a forma como a classe política, as classes dirigentes do país, as classes dominantes, frações importantes da burguesia encontraram para encaminhar a crise tem sido o corte, um ajuste fiscal bastante ruim, bastante perigoso do ponto de vista das políticas públicas. Ele tem encontrado, a forma que eles têm encontrado é cortar do lado da distribuição de renda para o povo trabalhador, das políticas públicas, para gerar alguma tentativa de superávit, porque, de fato, há um rombo, há um problema de déficit fiscal na União e em alguns estados. Há um problema. Mas essa crise estoura, e a forma como tem encontrado, e agora com Paulo Guedes à frente da economia, isso se aprofunda. Então, escolheram um lado para resolver o problema. No discurso que ele fez antes do Ano Novo para os governadores, quando ele reuniu boa parte dos governadores, os do Nordeste, alguns não foram para essa reunião. Mas ali ele anunciou 3 coisas. Ele disse: nós temos 3 contas que temos que mexer. A maior conta, diz ele no seu discurso para os governadores, é a da Previdência. A segunda maior conta é com juros da dívida pública. E a terceira maior conta é a da máquina do Estado. Aí ele escolhe, ele diz: a dos juros nós não podemos mexer, temos que continuar pagando aos credores da dívida pública, e podemos mexer nas outras 2, na conta da máquina pública e na conta da Previdência. O que significa dizer que ele escolheu deliberadamente, e vem fazendo isso, estabelecer cortes drásticos na área das políticas de assistência, ao cidadão. Isso atinge diretamente a educação, é o que nós vamos debater amanhã, eu e Osmar, e atinge diretamente a principal política de estruturação
de um possível estado de bem-estar social, que é a política previdenciária. Ela é uma política estruturante para um Estado, para a tentativa de um Estado social. Professor, mesmo as pessoas que têm se posicionado contra, né, essas propostas da reforma da Previdência que já foram apresentadas, a gente nota na população, né, mesmo os insatisfeitos, uma passividade muito grande, né, uma não reclamação em relação a isso. Hoje as pessoas elas estão se manifestando muito através das redes sociais, mas as mobilizações efetivas, né, tanto das representações de classe, como mesmo as manifestações nas ruas, ela está calada. Que reflexo é esse? Por que a sociedade está agindo dessa forma na sua avaliação? Olha, você detecta o problema corretamente, Helder. Para quem acompanha isso do lado de cá, como militante, como pesquisador da área, a gente também se faz essa pergunta. De fato, nós estamos notando um certo imobilismo, uma certa tranquilidade. Você tem as pessoas insatisfeitas com o que está ocorrendo, mas elas não encontram o meio de expressão coletivo dessa sua insatisfação. Por isso que agora recai sobre os movimentos sociais, as entidades sindicais que organizam trabalhadores, recai sobre nós essa responsabilidade de criar os meios de expressão pública dessas amplas massas que já sentem o problema na pele. A pobreza aumentou, os índices de pobreza, de extrema pobreza no Brasil, né? A tentativa da reforma da Previdência vai trazer prejuízos gravíssimos, o Osmar é especialista nisso e vai certamente discorrer aqui melhor, mas vai trazer prejuízos gravíssimos para aqueles que mais necessitam. Então você tem uma situação para os estratos mais pobres da população muito grave, que já tem um 14% de desemprego no país, né? Já tem a pobreza aumentando. Então, por que estamos nesse mobilismo? Então, nossa saída tem sido as centrais sindicais, percebendo isso, já marcaram o primeiro momento de uma prova que nós vamos ter, de aquecimento, que é dia 22, agora, depois de amanhã, né? Depois de amanhã? 22 de março. 22 de março é sexta-feira, né? Em que todas as centrais sindicais, todos os sindicatos e movimentos sociais de peso, como MST, MTST, vamos estar nas ruas para demonstrar para os políticos, para os governos, que nós não aceitaremos e vamos derrotar esta reforma da Previdência, como precisamos derrotar toda a agenda regressiva que vem junto com a reforma da Previdência. Professor Osmar, no caso da educação e em específico, essa reforma da Previdência, não é, ela retira direito dos professores, de uma forma específica, no caso das professoras, não é, que vão passar, com a reforma aprovada, a ter que trabalhar mais 10 anos. Como é que as professoras, como é que as professoras feministas também discutem essa situação? Boa tarde aí a todos os ouvintes da Costa Norte, é um prazer estar aqui, agradecer aí a gentileza do Helder nos receber. Na verdade, não são só as mulheres professoras que estão sendo atacadas com essa reforma da Previdência. Todas as mulheres estão sendo atacadas, quer dizer, na verdade todos os trabalhadores, mas as mulheres estão sendo mais atacadas porque proporcionalmente foi aumentada tanto o tempo de contribuição, né, como a idade para aposentadoria numa proporção muito maior que a dos homens, né? No caso específico das mulheres professoras, né, elas vão ter que trabalhar agora, né, 30 anos de contribuição e com aquela idade limite de 60 anos de idade, né? Ampliando bem mais do que o atual regime a quantidade de trabalho. E a gente sabe que o trabalho de professor ou da professora é um trabalho estafante, é um trabalho cansativo, da sala de aula, né? E a Constituição, por conta de reconhecer que esse trabalho era um trabalho mais, como é que eu posso dizer, mais desgastante que outros tipos de trabalho, ela colocou uma redução entre homens e mulheres de 5 anos. Né? O que essa
proposta coloca é que ela desconsidera isso, colocando, né, em pé de igualdade homens e mulheres, fazendo com que as mulheres passem a trabalhar muito mais. E aí tem uma questão, nós sabemos que as mulheres, além das suas jornadas de trabalho, né, as 2 jornadas de trabalho, ela tem a jornada de trabalho em casa, 3, 4 jornadas. Então isso na comunidade já estava pacificado, que as mulheres, por conta da dupla, tripla, quádrupla jornada de trabalho, ela precisa de um tempo menor do que o dos homens. Isso era, né, mas essa reforma, por isso que eu tenho dito que essa reforma também tem um cunho machista, ataca bem mais as mulheres do que os homens, né, nessa perspectiva, né? E ainda mais, além de aumentar a tempo de contribuição e a idade, quando você vai fazer o cálculo para os proventos, rebaixa mais ainda os salários, porque como é que era calculado anteriormente? Né? Anteriormente o cálculo era feito em cima do valor da contribuição, e as 80% das maiores contribuições faziam uma média aritmética e achava-se o valor. Agora, como é que se faz o cálculo? O cálculo é feito a partir de todas as contribuições, né, feitas, salário, contribuição feita pelas mulheres ou pelos homens, e isso faz uma média aritmética. Ou seja, se eu tenho uma média aritmética simples de todas, comparado com a média aritmética simples das 80 maiores, essa média aritmética do total das salários e contribuições rebaixa mais ainda o salário. Com mais um detalhe. A garantia é que, se eu se eu tenho 20 anos de contribuição, eu tenho direito apenas a 60% dessa média aritmética simples. A cada ano a mais dos 20, eu tenho, que ele chama 2%. Ou seja, para que eu atinja os 100% da média aritmética simples, eu tenho que trabalhar 40 anos. Ou seja, eu tenho que ter 40 anos de tempo de contribuição. É quase impossível, na atual dinâmica do capitalismo, uma pessoa trabalhar 40 anos consecutivamente com carteira de trabalho assinada. Isso significa, o que está se colocando, é realmente o fim da aposentadoria no Brasil, se essa PEC 06 passar. Um ataque direto, principalmente às mulheres e aos trabalhadores com a renda mais baixa, os trabalhadores mais pobres, que não vão ter como atingir essa idade mínima ou o tempo de contribuição mínima para se aposentar. Professor, como que a comunidade acadêmica também tem discutido diversos ataques, até mesmo à classe dos professores, hoje em dia fiscalizados, acusados de serem doutrinadores, não é? Como que a comunidade vê isso e o que essa obra de vocês também reflete sobre essa situação, não é? Pode-se dizer, perseguição não apenas governamental, mas a sociedade parece que hoje ela se revoltou contra a classe dos professores, ao invés de cada vez mais valorizar esse profissional que é tão fundamental na construção da sociedade. Macário, se me pede, eu queria fazer só uma colocação em relação aos ataques do governo à classe trabalhadora, principalmente ao movimento sindical. Eu acho que o Macário poderia falar um pouco sobre a relativa à educação, né? Não sei se todo mundo está sabendo, mas recentemente o Bolsonaro publicou a medida provisória 873, né? Uma medida provisória que impede que os sindicatos possam descontar na folha de pagamento dos seus associados a contribuição sindical, fazendo com que cada sindicato tenha que agora mandar, através de boleto bancário, em forma de correspondência para a casa do sindicalizado, a cobrança sindical. Ora, isso é um ataque à autonomia dos sindicatos. O sindicato não pode, de forma organizativa, definir com a autorização do seu sindicalizado. Por exemplo, o que o Bolsonaro está fazendo com isso? Que eu não posso autorizar o meu sindicato a descontar na folha de pagamento minha contribuição sindical. Isso é um ataque brutal à classe trabalhadora. Como é que ela se organiza? Ele quer que novamente a gente volte a fazer a contribuição por boleto bancário. Tem estudo que está dizendo, se isso retornar, sabe quanto é que os bancos vão ganhar, Helder? 150 milhões de reais
para que cada operação de boleto bancário operacionalizado pelo banco cobra-se uma taxa. Estão se estimando em ganho de 150 milhões, ou seja, é querer desestruturar o sindicalismo brasileiro. A ADUFP, e aí acho que eu vou dar um depoimento em primeira mão, nós puxamos uma assembleia hoje no Piauí todo da ADUFP, por quê? Porque já esse mês a contribuição sindical dos sindicatos da ADUFP não caiu. Por quê? Porque o Ministério do Planejamento cortou o desconto, obrigando a ADUFP a ter que se reorganizar para fazer cobrança bancária, dificultando extremamente o que é a operacionalização do sindicato. Então há um ataque vigoroso contra o sindicato, proposicional, para querer desconstruir a organização da classe trabalhadora. Professor Epitácio, eu gostaria de agradecer a participação de vocês aqui no jornal e que o senhor reforçasse, né, o conteúdo da palestra, do evento que vai acontecer amanhã na Universidade Federal do Delta do Parnaíba, né, e dentro desse contexto, o que os participantes podem esperar, né, desse evento e da obra também que vocês vão apresentar a Parnaíba. Perfeitamente. Nós estamos enfrentando uma conjuntura em que eventos desse tipo, produzir obras desse tipo, que desnuda várias dimensões da crise do país, são atividades, são elementos urgentes para a juventude, para as novas gerações de trabalhadores e para a comunidade acadêmica principalmente. Então, espero que o evento de amanhã faça uma convocatória, convido a todos que estão nos ouvindo. Ele não é um evento restrito à comunidade acadêmica, ele é um evento aberto. Estamos convidando a imprensa, inclusive, a se fazer com certificação de quem participar, não é isso? Vai ter certificação para os participantes. E dizemos o seguinte, já agradecendo novamente a sua gentileza, Helder, que nós vivemos um momento em que esse governo é caracterizado por 3 pilastras. O núcleo duro dele é o núcleo que a gente está chamando de ultraliberalismo. Isso para a educação significa que o parâmetro para a educação pública vai ser as faculdades privadas, vai ser o ensino à distância, que é o que predomina nas faculdades privadas, vai ser a tentativa de cobrança de tarifas e de taxas e até de mensalidades. Isso eu não tenho dúvida que vai aparecer essas marmotas na proposta desse governo. Então, o ultraliberalismo significa transformar tudo que é público, tudo que é estatal, sob a lógica privada. Isso vai se aprofundar. Uma segunda pilastra é do ultraconservadorismo que dá base a esse governo. É nessa pilastra que eles atacam diretamente a educação média, o ensino médio e a educação superior fundamentalmente, porque é ali que está se formando ainda a massa crítica. As universidades ainda é um lugar, um recanto onde se forma uma massa crítica. Então o ultraconservadorismo entra na universidade e ataca a universidade, tem que atacar o professor. Ele ataca principalmente o professor, a ideia de ideologia de gênero, a ideia de escola sem partido, é nesse sentido, de desmontar o aparato crítico que temos dentro das universidades brasileiras. Então é sobre tudo isso que vocês irão discutir amanhã. Isso nós vamos discutir amanhã. E a última pilastra, para concluir, pedindo a sua gentileza, é que nós estamos num período em que o autoritarismo retoma com toda a força na sociedade brasileira. Imagine que são 22 postos-chave entre ministérios e secretarias de primeiro escalão ocupados por generais e por forças armadas. Isso não é pouca coisa. É a primeira vez depois da redemocratização que temos um governo com tantos militares. Inclusive o núcleo duro, racional desse governo, nós sabemos, não é o presidente. É a força militar que está por trás dele. Se você me permitir, eu queria fazer o último chamamento, porque nós estamos construindo uma frente contra, e construindo um ato contra a reforma da Previdência aqui em Parnaíba, dia 22 de março, próxima quinta-feira, às 8 horas, convocando a sociedade parnaibana para se manifestar contra a reforma da Previdência na Praça da Graça, às 8 horas da manhã, e um apelo aí a que a gente resista a esse ataque, porque a ideia é acabar com a Previdência Pública e transformar a Previdência num investimento por capitalização de risco, em que coloca o risco a poupança da vida do trabalhador.
Porque quando eu capitalizo, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um investimento individual de cada um, tirando a contribuição do empregador e do Estado e coloco aquele investimento em um fundo. Esse fundo vai ser aplicado na Bolsa de Valores e talvez você não receberá mais o que você aplicou. Então é um risco, o risco grande de você ficar sem aposentadoria. Por isso a gente tem que, todo mundo, vamos comparecer à Praça da Graça, 8 horas da manhã do dia 22 e fazer um grande ato contra a reforma da Previdência. Obrigado, professor Osmar, obrigado, professor Epitácio, também pela participação. Então, reforçando amanhã às 17 horas lá no auditório... Às 18 horas no auditório central da Universidade Federal, né, do Delta do Parnaíba, o UFPI também, a palestra Dimensões da Crise Brasileira, as dependências, o trabalho e fundo público, esses assuntos serão discutidos lá. A gente agradece mais uma vez a participação de vocês aqui.